Pessoal, chegou o dia, grande dia, é isso mesmo. O STF acaba de sofrer intervenção internacional, escândalo mundial. Pode mudar o rumo do Brasil. Notícia que acaba de chegar, a gente está trazendo em primeira mão. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva, ative o sininho de notificação, deixa aquele joinha agora que ajuda muito a divulgar esse vídeo e responde aqui para mim nos comentários. Vocês acham que Moraes ainda vai liberar Bolsonaro para posse de Trump? Sim ou não? Ou você acha que ele vai dar uma de covarde e vai ficar quietinho esperando dar o prazo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião. E olha só, dois escândalos estouraram hoje mundialmente. Você não vai acreditar. O primeiro envolve o STF inteiro e o segundo envolve Alexandre de Moraes. Olha só, o primeiro, pessoal, vou trazer os principais trechos. O jornal suíço, o principal jornal suíço, expõe o luxo e o nepotismo da elite judiciária brasileira. É esse termo que eles utilizam mesmo. Olha só, o NZZ, o mais tradicional e importante jornal da Suíça, publicou em 15 de janeiro, hoje mesmo, é isso mesmo, pessoal, uma matéria intitulada Luxo e Nepotismo, como a elite judiciária brasileira abusa do seu poder. Segundo a matéria, ilustrada por uma foto do ministro Gilmar Mendes, abre aspas, os juízes e promotores brasileiros desfrutam de grandes privilégios e ainda assim continuam vulneráveis à corrupção, o que enfraquece a reputação do judiciário e a confiança na democracia. Para você que não sabe, nosso judiciário só perde para o judiciário da Venezuela em questão de confiabilidade. Olha só, o articulista começa com um artigo pedindo para o seu leitor imaginar o seguinte cenário na Suíça. Um juiz do Tribunal Federal convida advogados para uma grande reunião uma vez por ano em um resort de luxo no Caribe. Não apenas metade do tribunal e várias dezenas de advogados proeminentes são convidados, mas também políticos, conselheiros governamentais e autoridades de alto escalão. O evento, de vários dias, é patrocinado por empresas que são de clientes dos próprios advogados ou cujos casos estão atualmente sendo julgados no tribunal. Olha isso, pessoal, olha isso. Clientes, pessoas que estão tendo seus processos julgados por eles e eles levando para eventos junto com eles. Cadê aí a imparcialidade? É exatamente isso que acontece no Brasil, diz o jornal, todo ano, quando Gilmar Mendes, do STF, organiza um evento em Portugal, explica o jornal. Olha só, juízes convidados pelos seus réus e privilégios. A matéria segue descrevendo a grande reunião de lobby promovida por Gilmar Mendes, na qual promotores e juízes são oficialmente convidados por aqueles que estão acusando ou condenando. Olha que farra, pessoal. Em seguida, pondera que, apesar de o STF ter desempenhado um papel importante na preservação da democracia por ocasião da tentativa do golpe de Jair Bolsonaro e seus seguidores, aqui, abre aspas, vamos falar que não tem golpe nenhum, o nepotismo e os privilégios tornam o tribunal totalmente vulnerável. O professor e escritor Bruno Carrasa, consultado pelo jornal, explica que, nos 36 anos de democracia brasileira, juízes e promotores ascenderam até se tornarem uma elite do serviço público que desfruta de altos salários e privilégios semelhantes aos desfrutados na corte portuguesa. E o jornal segue citando lista de infindáveis privilégios dos magistrados brasileiros. Olha só, há 3 anos, o tribunal conta que determinou que o judiciário listasse todos os subsídios existentes. O resultado foi uma lista de 68 subsídios, subvenções e compensações que eles recebem. A matéria adentra até o nosso anedotório, citando o caso da promotora que reclamou que mal conseguia comprar joias e sapatos com seu salário e que afirmou depender da renda do marido para manter seu padrão de vida. É uma vergonha, né? Olha só, judiciário 5 vezes mais caro. Segundo o próprio jornal, na mesma matéria, o sistema de justiça do Brasil custa mais de 5 vezes mais que o da Suíça em relação ao produto interno bruto. No Brasil, segundo o órgão da estatística, os custos chegam a 1,6% do PIB, enquanto na Suíça, segundo a Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça do Conselho Europeu, eles chegam a 0,28%. Pensa, 1,6% do PIB com o judiciário. E isso se deve, pessoal, segundo o jornal, à mentalidade do alto interesse da elite jurídica brasileira.
Para defender seus interesses, os advogados agem como um cartel. Bruno Brandão, da organização não governamental Transparência Internacional, no Brasil, vivencia isso em primeira mão. Os tribunais tentam repetidamente colocar obstáculos no caminho da organização. Não é incomum que autoridades se oponham ao trabalho anticorrupção da Transparência Internacional. Lava Jato eles abordam também, olha só. O jornal suíço cita a conversa que teve com Bruno Brandão. Segundo ele, há uma atmosfera de corrida do ouro no sistema da justiça. Grandes construtoras, a estatal Petrobras e vários políticos estavam envolvidos no escândalo de corrupção denunciado pela Lava Jato e a partir de 2014 os advogados se beneficiaram da avalanche de ações judiciais contra os seus clientes acusados de corrupção. Abre aspas, disse ele. Inicialmente, os juízes de Brasília apoiaram as investigações de corrupção das autoridades no caso Lava Jato. Mas então, nas primeiras negociações de acordo, juízes da Suprema Corte também começaram a aparecer na lista de empresários corruptos como beneficiários. Quando eles próprios, de repente, se tornaram alvo das investigações, eles simplesmente bloquearam as investigações. E então a Suprema Corte anulou os vereditos, com argumentos frágeis e apesar de evidências sólidas e confissões de todos os envolvidos. Olha só o escândalo, pessoal. Abre aspas. Desde então, o negócio se tornou particularmente lucrativo para os advogados, sendo feitos pagamentos de participação nos lucros pelas multas bilionárias que foram retiradas. Isso rapidamente se transforma em honorários e centenas de milhões para escritórios de advocacias envolvidos, diz Brandão. Juízes se tornaram uma casta intocável. A matéria do NZZ diz ainda, assinada por Alexander Bush, explica como se dá a corrupção e o nepotismo cruzado entre a elite do judiciário brasileiro por meio de escritórios de advocacia cujos casos são ouvidos em tribunais superiores e nos quais trabalham cônjuges, filhos ou parentes de juízes da Suprema Corte. Calma que o pior está por vir. Esse nepotismo já se tornou comum, observa um influente advogado empresarial de São Paulo que não quer ser identificado. A autoimagem do judiciário como uma casta intocável está aumentando rapidamente. Abre aspas. Por exemplo, o presidente do Supremo Tribunal, Ricardo Lewandowski, achou completamente normal ter sido contratado como consultor jurídico da JF poucos dias depois da sua aposentadoria. À época, ele era o presidente do STF. E tem mais. Olha só, um ano depois, Lewandowski está de volta ao serviço público. Desde fevereiro, é ministro da Justiça do governo do presidente Lula. O ex-líder trabalhista também nomeou seu advogado pessoal, Cristiano Zanin Martins, como juiz-presidente. Explica ainda o jornal aos seus leitores suíços pouco acostumados com tais situações ou escândalos, né, pessoal? Então, denunciado para o mundo, isso já é o efeito Trump, mas calma que o pior está por vir. Olha só, matéria de hoje também. Receita monitora até o Pix do povo, mas Moraes já blindou esposas de ministros. Quem diria, pessoal? Aqui, totalmente atacado e mundialmente também. Olha só, o que vale para qualquer cidadão comum vale também para as autoridades mais poderosas da República Brasileira e vice-versa? Pergunta aqui o jornal. Resposta. Se a Receita Federal do Brasil, por exemplo, estabelece novos critérios de fiscalização a fim de detectar eventuais casos de sonegação fiscal, fraude tributária, todos podem ser atingidos de maneira igual, correto? Não é assim que funciona. Com a entrada em vigor, em 1º de janeiro, dos novos critérios de monitoramento das transações financeiras de pessoas físicas e jurídicas que haviam sido apresentados em setembro pela Instrução Normativa 2219 de 2024, convém lembrar que o que aconteceu em 2019, na esteira dos então novos critérios de monitoramento de agentes públicos, que havia sido apresentado nas 8 páginas da nota COPS 48 de 2018, como resultado de um trabalho desenvolvido pela equipe especial de programação de combate a fraudes tributárias, instituída pela portaria número 7 de 10 de março de 2017. Entenda? Traduzindo, quando as esposas dos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes
do STF entraram na mira da Receita Federal em uma lista de 134 nomes, Xandão, o defensor da democracia, o autoritário, né, o moralista, sabe o que ele fez? Usou o inquérito multiuso das fake news para suspender a apuração do órgão e ainda 2 auditores fiscais. O colega relator acusou genericamente, como de costume, indícios de desvio de finalidade, falta de critérios objetivos de seleção e pretensão de investigar diversos agentes públicos de forma oblíqua e ilegal, ou seja, porque eram as esposas dos ministros coleguinha dele. Tudo devidamente refutado em seguida em nota da Sindifisco. Então, assim, o Sindicato dos Fiscais, em carta aberta, de 195 auditores, contestou indignados, porque eles veem as pessoas sendo tributadas e simplesmente Alexandre de Moraes livrando as esposas de Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Olha só a refutação do Sindicato dos Auditores Fiscais. Para entrar na polêmica, lista de 134 nomes, por exemplo, o contribuinte tinha que atender cumulativamente os seguintes critérios. Olha que absurdo. Ser agente público, possuir patrimônio familiar superior a 5 milhões de reais, ter declarado possuir em espécie mais de 100 mil reais, ter recebido em suas contas ou de seu cônjuge mais de 2 milhões e meio de reais de lucros ou dividendos por participação societária em empresas e ter apresentado sua declaração de rendimentos inconsistências graves com de dados declarados por tais empresas, omissões de valores, movimentação financeira incompatível, etc. Convenhamos, né, pessoal? Não são critérios triviais para um agente público, de resumir o Sindifisco, o Sindicato dos Fiscais. Ou seja, eles colocaram aqui condições que não são triviais para um agente público, ou seja, livrando totalmente a cara das esposas dos ministros. Outros terços da nota também devem ser lembrados. Olha só, não interessa à sociedade uma Receita Federal que, enquanto demonstra rigor com as declarações de imposto de renda de pequenos contribuintes, passa ao largo dos radares das grandes movimentações financeiras, principalmente dos poderosos. Uma das iniciativas nessa direção foi justamente a criação de uma equipe especializada de seleção que levantou diversos indícios de irregularidades tributárias em torno de agentes públicos, inclusive algumas pessoas politicamente expostas, no caso, as esposas dos ministros. Ao contrário do que insinuou Gilmar Mendes, sem apresentar, aliás, a mais ínfima prova, nada absolutamente, não se trata de um bando ou uma milícia institucional, destinada a perseguir e acharcar alvos selecionados por suas predileções ideológicas ou por seu posicionamento crítico à Lava Jato. Trata-se de um grupo técnico que seleciona contribuintes por parâmetros estritamente objetivos. É incompreensível que Gilmar Mendes não se veja como um contribuinte comum. Olha só como ele se acha um deus, pessoal. Como qualquer outro brasileiro, suscetível de ter seu patrimônio e rendas verificados pela Receita Federal como qualquer brasileiro. Afinal, qual contribuinte que, ao receber uma intimação, convoca diretamente o secretário da Receita Federal para lhe dar explicações? Foi isso que aconteceu. Olha só, segundo o próprio ministro, quando o IDP, empresa na qual ele é sócio, Gilmar Mendes é sócio, foi intimado, ele chamou Jorge Rachid ao seu gabinete. Jorge Rachid é o secretário da Receita Federal. Este lhe teria dito que o auditor fiscal responsável pelo procedimento era ligado à Operação Calicut e que isso já deixaria advertido. Seria isso normal? Pergunta. O contribuinte ministro do STF provoca a presença do secretário da Receita Federal em razão de uma intimação recebida por sua empresa. O secretário da Receita Federal, então, comparece e lhe dá explicações e ainda lhe passa uma informação sensível, advertindo que se tratava de um auditor fiscal integrante de uma força-tarefa que investigava pessoas que, como mais tarde revelou à imprensa, possuíam vínculos com o ministro, como Jacob Barata, que vocês sabem bem que é um corrupto, cuja filha Gilmar foi padrinho de casamento. Tratando-se de Gilmar Mendes, nada segue o rito convencional.
valendo-se da condição de ministro, né, super-ministro que ele acha, da mais alta corte do país, avisou, sem papas na língua, que pretende extinguir a área da Receita Federal que ousou-lhe investigar. E, para tanto, iniciou uma série de reações, com ofícios a diversos órgãos buscando a inversão da lógica, para que o órgão de fiscalização passe a ser fiscalizado. Veja, ele quer fiscalizar a Receita Federal porque ele não aceita ser fiscalizado. A lei tributária não excepcionaliza agentes públicos. Olha só, na carta aberta dos 195 auditores, eles disseram ainda: não existe qualquer possibilidade de um auditor fiscal indicar um contribuinte para ser fiscalizado em seleção interna, sem passar por um rigoroso processo de programação. A lei tributária não excepcionaliza agentes públicos, sejam eles ministros, parlamentares ou auditores fiscais, de cumprirem as normas tributárias e estarem sujeitos à análise e eventuais auditorias, que podem ou não resultar em exigência de tributos, mas Gilmar Mendes não aceita. Simplesmente ele não pode ser averiguado, ele não pode se sujeitar a uma averiguação da Receita. Poder de blindagem. De fato, o que excepcionaliza determinados agentes públicos não é a lei, mas é a conveniência de que tem todo o poder de blindagem, ou seja, eles podem se auto-blindar. O inquérito das fake news, como já mostramos aqui, foi criado de ofício por Toffoli justamente para isso. Mais de 5 anos depois de ser impedido de investigar esposas de ministros do STF, portanto, a Receita demonstra novamente o seu rigor com pequenos contribuintes, ou seja, a história do Pix de 5 mil que foi varrida pelo Nicolas Ferreira ontem. Outras modalidades de pagamento, como cartão de crédito e depósitos, já eram monitoradas quando os valores excediam R$2.000 no caso de pessoa física e R$6.000 no caso de pessoa jurídica, segundo o órgão. Agora o Pix foi incluído entre as modalidades sob monitoramento e os valores foram alterados, acendendo o alerta de muitos brasileiros, dada a sanha arrecadatória e controladora do governo Lula, que ainda impõe sigilo sobre os próprios gastos. Quando o montante global movimentado ou saldo de cada mês por tipo de operação financeira for superior a R$5.000, no caso de pessoas físicas, e R$15.000 no caso de pessoas jurídicas, instituições financeiras, bancos digitais e aplicativos de pagamento ficam obrigados a prestar à Receita informações relativas a todos os saldos anuais e aos demais montantes globais movimentados mensalmente, ainda que para esse o somatório mensal seja inferior, ou seja, ultrapassou R$5.000 em um mês, todos os meses, mesmo que você não mexa, ultrapasse R$5.000, eles vão ter que comunicar à Receita Federal. Os alvos, segundo a Receita, a medida melhora a identificação de movimentações que podem estar ligadas a crimes financeiros. A alegação é a mesma usada em 2018, quando, para a medida que eles implementaram na época, né, a nota COPS 48, buscava aprimorar a metodologia de seleção para identificação de indícios de crimes contra a ordem tributária, corrupção e lavagem de dinheiro. Moraes vai suspender dessa vez, então, a apuração de eventuais crimes financeiros das pessoas físicas e jurídicas que tiveram suas transações monitoradas com base nos novos critérios? Fica aí a pergunta. Para se livrar da devassa, caso sua família caia na malha fina, o cidadão comum poderá, assim como Gilmar Mendes, hostilizar a Receita e seus auditores fiscais e, além disso, convocar o secretário para te dar explicações? Você pode isso? Poderá, como Toffoli, abrir inquérito de ofício e entregar sem sorteio a um relator camarada? Todos sabem a resposta, é óbvio que não. O tempo mostra apenas pela enésima vez que o problema nunca foram os métodos, mas sim os alvos. Essa é a vergonha do nosso judiciário. Então, não é a primeira vez que estoura um escândalo e dessa vez é mundial, que pode mudar os rumos com a chegada de Trump. Então eu peço que vocês compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem, esse conteúdo, porque a direita ela se fortalece através da comunicação. Vide o próprio vídeo de Nicolas ontem, que varreu o Brasil, certo? Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.